Voltamos ao nosso Tome Ciência. Hoje debatemos crescimento e desenvolvimento, uma proposta da Associação Brasileira de Antropologia. Para isso, contamos com Antônio Carlos Souza Lima, do Museu Nacional e diretor da ABA, com Werner Bayer, do Departamento de Economia da Universidade de Illinois, autor de estudos específicos sobre o nosso país, sobre o Brasil, com o Roberto Saturnino Braga, que é presidente do Centro Celso Furtado e com formação em desenvolvimento também, e o Carlos Weiner, do IPUR, lá da UFRJ, e aí já com ele eu retomo o assunto desse tema aí. É possível uma sociedade diferente dentro desses critérios? Que essa modificação que não caiba totalmente num... Eu vou responder de maneira um pouco paradoxal. Se é possível, eu não sei. Eu sei que é necessária. A questão central me parece o seguinte: ao longo do século XX, as utopias que se construíram ao longo desse século pensaram sempre o desenvolvimento ao limite como um objetivo máximo. E aí a sociedade americana realmente apareceu como um modelo exemplar a ser seguido. E outras sociedades, as sociedades fruto das revoluções socialistas, apareceram como um modelo alternativo. Uma, socialismo real, como chamamos, né, só sobrou de maneira catastrófica. E a outra só sobra de maneira lenta, gradual e segura. É evidente que esse modelo é um modelo condenado ao fracasso porque ele destrói as bases materiais de existência da sociedade humana. O capitalismo desenvolve as forças produtivas e destrói a base da existência. E ao destruir as bases materiais da existência, também destrói uma outra coisa fundamental, que é um patrimônio inquestionável da humanidade, que é a diversidade social. Ele destrói a diversidade das culturas, ele destrói as culturas herdeiras de outras tradições, e por isso nós vemos esse processo de homogeneização que tem um mercado como lugar onde essa homogeneização é celebrada. Então, ele fracassa também, mas de uma maneira diversa. E nós estamos confrontados a esse déficit utópico e temos que reinventar as formas de existência. Não há mais modelos, estamos órfãos de modelos, ou pelo menos estamos livres para inventar outras formas. Eu acho que esse é o nosso desafio. Bem, eu vou aproveitar essa colocação do Wagner para lhe colocar uma visão crítica que o próprio capitalismo faz em relação à visão socialista, que uniformiza tudo, que não preserva as diferenças. E o senhor defende exatamente as diferenças, né? Mas o que eu acho que a questão fundamental é prestar atenção do que diferença o desenvolvimento capitalista ou o ideário capitalista valoriza. Ele valoriza essencialmente a dimensão individual e não a existência de coletividades diferenciadas, portadoras de direitos distintos de uma maioria. Veja, a Constituição Brasileira de 1988 garantiu direitos a inúmeros segmentos populacionais, a populações indígenas, a populações quilombolas, no plano territorial, mas também da educação diferenciada, de uma saúde diferenciada. Todas essas diferenças no plano coletivo foram garantidas, ainda mais pela assinatura de uma série de convenções e diplomas internacionais com que o Brasil concordou, né? O problema, me parece, está exatamente em que esse universo dos direitos coletivos, dos valores diferenciados no plano coletivo, é profundamente mal absorvida na realidade do que seja o Estado brasileiro contemporâneo, e eu acho que isso é mais geral, isso não é apenas uma questão restrita à situação brasileira. Mas como me parece que é essa situação com a qual a gente está lidando aqui, é fundamental ter em mente que esses direitos estão sendo, nesse período de início da segunda década do século XXI, postos sob profunda ameaça em nome de uma maioria que não se conhece, né? Em nome de um crescimento geral, de uma distribuição de renda que, se ela existe por um lado, por outro ela ainda é muito capenga. O exemplo talvez que
o senhor possa dar para isso seria a questão da preservação dos direitos dos indígenas. Muita gente critica que eles diminuem a área cultivável, diminuem as... Me parece que aí a gente tem um conjunto de mentiras embutidas que está extremamente presente na argumentação ruralista no Brasil contemporâneo. Né? Veja, a gente tem dados hoje em dia sobre o que são os direitos indígenas às terras. Né? 13,1% das terras brasileiras são por direito de indígenas. Vejam, são de posse indígena, mas são parte do patrimônio da União. Da União. Né? O que não se tem é dado para falar da concentração fundiária na mão de brancos, que me parece que é imensa. Né? A bancada ruralista está querendo áreas mínimas, onde estão residindo indígenas em estados como Mato Grosso do Sul ou Nordeste, porque essas áreas, para o crescimento do agronegócio, são importantes. E, no caso da Amazônia, a gente está lidando aí com grandes reservas minerais que são patrimônio da União. Bem, eu vou aproveitar uma chance aí que você me deu quanto à bancada e fazer uma pergunta para o Saturnino, porque a experiência dele do Congresso Nacional é muito grande. Então, eu diria, todas essas tendências aí, como ele falou, em bancadas jornalistas, do momento que nós estamos vivendo, essa segunda década do século, está havendo também muita mudança de direitos sociais. Né? Enquanto os trabalhadores defendem redução de horas de trabalho, querem tirar direitos dos trabalhadores. Qual é o problema? É a composição da Casa Legislativa? Não, eu acho que o problema está no próprio sistema, sabe? Esse sistema democrático, original, liberal, chamado representativo, ele está passando por um desgaste, por um processo de descrédito, de desacreditação. Não é só no Brasil, não, no mundo todo. As nações estão compreendendo que essa representação da população acabou distorcida por influência do dinheiro, do capital. Na verdade, é o seguinte, os representantes supostamente deviam representar o povo, mas cada vez mais estão representando o capital e cada vez menos o povo. Então, havendo um descontentamento, manifestações de descontentamento em todo lugar do mundo. O que está levando a acreditar que esse século XXI, eu creio nisso, que vai ser um século de reformulação substancialmente grande da política, de natureza política, com a inclusão de uma dimensão cada vez maior de participação direta, de consultas populares, de plebiscitos. É claro que uma democracia direta num Estado do tamanho do Brasil é impossível, mas a introdução de cada vez mais consultas populares para que a voz do povo seja mais escutada do que através desses representantes que perderam representatividade. Agora, isso pode mudar tudo, né? Isso pode mudar, inclusive, a própria concepção de desenvolvimento capitalista, na medida em que a vontade popular se expressar de acordo com, enfim, com a sua verdadeira... Com essas características do atual momento, eu digo de eleições, como são feitas, vence sempre quem tem mais dinheiro. Claro, mas não é sempre vence quem tem mais dinheiro, mas a tendência é o dinheiro, a influência do dinheiro predominar, a partir dos próprios Estados Unidos, quer dizer, a influência do dinheiro no Congresso americano é uma coisa brutal, quer dizer, é difícil você contrariar essa presença da influência É óbvio que eu vou chegar e fazer a pergunta para o Werner, não tem jeito, né? Diante disso que ele falou, né, todo mundo está aqui propondo uma mudança que o capitalismo pode até se esgotar como sistema. Qual é a sua opinião? Não, eu acho que capitalismo é muito difícil de definir. Fazer uma definição, a definição de Adam Smith simplesmente não funciona no mundo real. O capitalismo japonês é bem diferente, onde você tem grandes keiretsu que estão negociando com o governo, etc., que poucas pessoas entendem. Mas eu gostaria de mudar um pouco. Eu acho que o que é muito importante é de aumentar a conscientização da juventude. E isso que vocês não têm no Brasil.
E para mim, no Brasil, você tem uma grande oportunidade. Gostaria um desafio a vocês. As universidades públicas, as melhores universidades, são gratuitas. Vocês não pagam. Então, se eles são gratuitas, eu sugiro que vocês poderiam, talvez, criar um movimento social. Pedir a qualquer pessoa que tem uma educação superior gratuita que ele tenha um serviço social a fazer durante 1 ou 2 anos, seja os estudantes de medicina ou de sociologia ou de direito, etc. Talvez essa geração, forçando de fazer um serviço social no interior, poderiam talvez mudar a mentalidade da nova geração. Wagner. Eu só queria discordar que nós temos uma juventude sem consciência em junho de 2013. O país foi invadido por manifestações. A explosão de uma consciência política extraordinária dos nossos jovens, que eu não vejo há muitos anos nos Estados Unidos. Aliás, não vejo desde a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Verdade que agora com Occupy Wall Street. Não. Occupy Wall Street não era um movimento que se multiplicou pelo país na dimensão do que foram a luta pelos direitos civis, a luta contra a guerra no Vietnã, ou a luta que se travou aqui no Brasil nesse momento. Acho que o modo aqui, portanto, é necessário olhar criticamente para fora e para dentro também. Nem os outros são um modelo, nem os outros são o diabo. Nem nós também somos modelo nem diabo. Agora, eu acho que a gente tem que pensar no concerto do desenvolvimento e do capitalismo e da sociedade contemporânea. Nós não podemos entender, por exemplo, nada do que está se passando na Amazônia, da destruição de nossas florestas, ou da destruição de nossos povos indígenas, nossas culturas seculares, sem entender a forma de inserção da economia brasileira na economia global, o Brasil se transformando num grande exportador de produtos primários, numa espécie de neocolonialismo, ou de economia neocolonial. O país se desindustrializa e vira um grande exportador de produtos primários ou levemente industrializados, o agronegócio, a mineração. O Brasil hoje cada vez mais é dependente, quer dizer, de uma inserção na economia mundial, onde os grandes consumidores de matérias-primas e produtos primários se beneficiam da maneira irresponsável como tratamos os nossos recursos naturais e como tratamos as nossas culturas e povos tradicionais. O senhor está querendo falar quando olhou para mim? Não. Não, porque provocando. Por isso. Mas eu quero aproveitar para a gente encerrar esse bloco, que o Antônio Carlos falou da China, e realmente é muito curioso, porque vários tipos, né? Seria um capitalismo socialista? Como é que seria isso? Olha, eu não sou especialista em China, nem em capitalismo, não sou economista. O que eu posso lhe dizer é que os interesses chineses estão presentes em outros cenários na América Latina, em extração mineral, enfim, no resultado do agronegócio. Isso não é uma questão só brasileira. A América Latina está sendo reconduzida ao seu papel de fornecimento de insumos e, como Wagner disse, levemente industrializados. Isso tem gerado conflitos desta ordem que a gente tem visto no Brasil por países como a Argentina, o Equador, muitos países em Peru, muitos países, inclusive, né, que têm um suposto modelo de esquerda. Né? Também, vamos lá, no senso comum mais geral, e que até tem um padrão de redistribuição relativa de uma certa mitigação da desigualdade. Bolsa Família. Sim. Bolsa. No México também, a gente poderia dizer que tem algo parecido. Então, de alguma maneira, o que é o capitalismo chinês, eu não vou conseguir responder, não tenho investimento para isso. Mas que não é apenas uma questão da China, me parece que é mais ampla, né? O que me parece é que a América Latina, acho que o Wagner pode falar melhor do que eu aí. Só uma frase. Também vamos olhar criticamente para nós aqui também, porque se a gente for hoje ao Peru, a Bolívia, ao Equador... Ou a África. Mas só pegando nesse país...
Nos olharão com os olhos bem esquisitos, como alguns de nós poderíamos estar olhando para o Werner e diriam que você vai em los brasileiros, porque a Odebrecht ou a Camargo Correia destrói povos indígenas no Equador tão gostosamente quando destrói na Amazônia brasileira. Nesse sentido, eles são democráticos, eles são igualmente destruidores em todos os lugares onde eles vão. Bem, eu vou fazer agora um intervalo, já a gente vai voltar para continuar com o debate. Um instantinho só, a gente volta já já.